When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Get away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Fala, fofuchas! Beleza, galera? E aí, fofuchas? Tranquilo? Aí, beleza? E aí? Você voltaria no tempo ou não voltaria no tempo? Olha aí o efeito borboleta. Esse joguinho aí, que é um RPG, Life Strange, né? Fantástico, fantástico. Dica aí pra quem não jogou, pra jogar. E tudo a ver com o que a gente vai conversar agora. Primeiro aí sobre determinismo e existencialismo. Vamos lá pra gente poder entender isso aí. Pra galera que recebeu aí o material, do colégio também que forneceu tal, para você poder entender aí. É um conteúdo já mais pesado, conteúdo aí de 3º ano já, né? Uma discussão aí já, né? Um conteúdo até mais na frente. A gente já conversou já sobre esse assunto. Daí eu mesclar, esse conteúdo com o que a gente está vendo aí, que é a filosofia clássica. Fica mais fácil da gente trabalhar. Então agora que você está vindo com uma carga de um conteúdo filosófico, que a gente viu no primeiro bimestre, que nós falamos aqui sobre o que é realidade, como a realidade, os níveis de realidade que a gente falou, toda aquela discussão, e agora essa parte dos pré-socráticos, onde a gente vê aí, Heráclito com o devir e o movimento constante das coisas, e Parmênides com o imobilismo, que nós discutimos aqui nesse bimestre agora. A gente consegue perceber que esses filósofos contemporâneos que a gente vai estar falando, ou seja, que são já próximos a gente de hoje, essa filosofia, ela continua ainda discutindo a mesma base do que era discutido no pré-socrático. Afinal, o mundo ele tem uma mobilidade, como Heráclito fala, ou tudo é imóvel, como Parmênides. Esse paradigma e essa discussão entre esses dois assuntos vai levar no que a gente chama aí de determinismo e de existencialismo. Eu vou dar só uma... Por quê, André? Porque quando a gente está falando sobre liberdade, para discutir liberdade, na verdade é como para quem está fazendo enfermagem aí, está na área de saúde, você está discutindo sintomas de uma coisa, de uma doença. Vou mais ou menos a ideia que eu estou querendo que você entenda. Então a liberdade, ela é um sintoma de um mundo ou determinista ou existencialista, num movimento constante, num devir, ou no imobilismo, do Parmênides. Percebeu? Agora você consegue construir. Então você consegue entender isso. Ao olhar os filósofos antigos, você consegue agora ver a filosofia atual. Vamos
entendeu. O que tem hoje de mais atual é o que a gente chama de existencialismo, que é o universo na sua constância. Mas vamos perceber aí que a filosofia, como a ciência, ela não tem uma verdade absoluta e ela não está imóvel, ela está em movimento, ela está se reconstruindo. Então a gente vai estudando e agora vamos chegar aqui aos níveis, mais ou menos, para você poder entender em que ponto a gente está. E determinismo, depois vamos ver aqui o existencialismo e vamos falar um pouco sobre a liberdade. Tranquilo até aí? Vamos lá, galera? Vamos lá! Primeiro, o determinismo. A base do determinismo é Pierre-Simon de Laplace. Pierre-Simon de Laplace, ou Laplace, como nós chamamos, ele, encantado com as leis de Newton, ele percebe que esse universo ele consegue ser calculado, você consegue ter aí uma noção de calcular as coisas. Ele vai criar uma filosofia chamada determinista, que vai dizer o seguinte, a ideia é o seguinte, se nós, através daí das teorias de Isaac Newton, nós conseguirmos calcular cada velocidade e posicionamento de cada átomo no universo, se a gente consegue calcular tudo isso, e se existe uma mente superior, uma mente avançada, que consiga fazer análise de dados de tudo isso aí, a gente conseguiria determinar como as coisas acontecem. É a mesma ideia que você vai ter do Pitágoras, de um universo perfeito, de um designer inteligente, né? Então, o Laplace ele segue por esse caminho. Mais para frente vão começar a acontecer teorias e análises que vão jogar por terra, pelo menos até esse momento, essa ideia determinista. A gente segue aí no que a gente fala do efeito borboleta, foi que aí nós vimos agora na entrada aí do vídeo, uma ideia de que pequenas ações elas podem alterar todo um processo que está acontecendo. Olha aí o efeito borboleta, você bate a borboleta aqui e esse bater da borboleta pode dar modificar aí, dar uma tsunami no outro lado do mundo. Como está tudo interligado, os acontecimentos eles são acumulativos. Essa ideia aí do efeito borboleta, eles são acumulativos. É como se você colocasse, já viu aquele joguinho que o pessoal bota o dominó e vai, derruba um dominó, é o efeito dominó, a ideia aí do efeito dominó, nas coisas, o efeito borboleta também aí dentro disso aí. Só para você poder entender que esse processo ele se começa a perceber que não dá para fazer esse cálculo. Não dá para se calcular exatamente como as coisas vão se comportar. Só para você ter uma ideia, que é o que a gente chama de sistema caótico. Alguns cientistas de Colômbia, da Universidade de Colômbia, eles, para testar isso, é claro que não dá para fazer esse teste na vida, na vida inteira. Mas aí eles fizeram o quê? Pegaram música, E eles pegaram várias músicas, um grupo de músicas, e colocaram fizeram um site e colocaram esse grupo de músicas, desde músicas boas às músicas ruins, e fizeram com que as pessoas entrassem nesse site e avaliassem as músicas, certo? Só que acontece o seguinte, quando eles fizeram isso, eles colocaram a avaliação das músicas, em que você ia avaliar um conjunto de músicas para pontuar qual eram as melhores e qual eram as piores. E do outro lado, na mesma página, eles colocavam a amostra, a pontuação que essas músicas recebiam. Ou seja, quando você ia lá
para votar nas músicas, você também via qual era a opinião das pessoas que tinham entrado ali e votado. E eles perceberam que à medida que eles faziam esse teste, mas eles colocavam para o público a nota em que o próprio público estava dando, alterava o resultado. Ou seja, você, indivíduo, quando vai analisar uma música, vai fazer alguma coisa, e você percebe qual a opinião dos outros, a sua escolha fica diferente. E o engraçado é o seguinte, à medida em que eles alteraram, eles fizeram esse teste várias vezes, as músicas sempre se alteravam. Sempre a primeira música não era a mesma, a melhor música. Ou seja, quando as opiniões são trocadas, há uma influência na sua escolha, na sua decisão. Então ele mostra aí que se fôssemos seguir Laplace, a melhor música sempre seria a melhor música. Independente se você está vendo a opinião do outro ou não, mas sua escolha muda quando você vê a escolha do outro. Isso aí que a gente chama de sistema caótico. Então você não consegue controlar à medida que quando você coloca a opinião alheia, você não consegue mais ter uma noção exata do que vai acontecer. Isso se altera. Então já vai se mostrando a dificuldade de se ter um ponto certo nisso aí. Vamos seguindo aí então, gente? Beleza. O Leonardo Milondino também, ele vai discutir justamente esse efeito de como as coisas elas acontecem e elas não são precisas, Ele tem um livro chamado O Andar do Bêbado, daí o nome, porque você não consegue, você consegue ter uma posição aparente, uma posição imprecisa das coisas. Precisão você não vai ter. Agora, gente, chegamos aí no nosso Heráclito moderno, que é o Heisenberg, que vai trabalhar com a física quântica. Nós falamos aqui no primeiro bimestre sobre física quântica, discutimos aqui o gato de Schrödinger, a teoria do gato na caixa. Nós falamos aqui que você nunca vai saber se o gato está vivo, se está morto, está meio vivo, está meio morto, você não consegue estabelecer. Você só vai ter a certeza quando você abre. Quando você abre, você muda, porque a sua participação ela influencia no resultado da coisa. Quando ele diz que o comportamento dos elétrons eles não podem ser determinados exatamente. Ou você determina o local do elétron, ou você determina a sua velocidade. Se você determinar a velocidade, você não determina o posicionamento. Se você determina o posicionamento, você não determina a velocidade. Então não tem como você ter uma exatidão. Então quando chega aí nesse universo quântico, você percebe que não tem essa certeza. Então o Heráclito ele ainda está na frente do Parmênides. A vida é esse devir de acontecimentos, esse atropelar de coisas acontecendo em que a gente não consegue determinar isso. Então, agora que a gente estabeleceu essa estrutura, para a gente perceber onde a gente está hoje, pelo menos até no universo quântico, a gente não consegue estabelecer, fazer essa conta exata, isso não vai acontecer. Quando a gente consegue chegar a esse ponto, agora a gente vai falar sobre o existencialismo. Tranquilo? Vamos lá para o existencialismo? Beleza, galera. Existencialismo. Vamos falar do existencialismo. A gente vai trabalhar aqui rapidamente, eu só vou falar sobre dois grandes pensadores aí, que é Jean-Paul Sartre e a sua esposa. Eram filósofos, e casados que eram existencialistas.
E a gente vai discutir só uma base, né? A frase aqui, primeiro de Jean-Paul Sartre, do existencialismo. A existência precede a essência. O que ele quer dizer com isso? Antes de você ser médico, enfermeiro, de direita, de esquerda, antes, né, de você ser alguma coisa, você tem que existir. Você não é nada se você não existe. Então a existência precede a essência. Primeiro temos que existir. Para você ser alguma coisa, você tem que existir como indivíduo. É a partir da existência que você começa a ser alguma coisa. Beleza, André, olha só. Eu entendi agora. O existencialismo para poder eu ser alguma coisa, eu tenho que existir. Tá tranquilo, eu existo. Eu tô aqui existindo. Mas como eu posso... como é que isso vai chegar à liberdade? Como eu posso ser livre? O Teilhard de Chardin, que era um padre, filósofo, ele vai discutir, ele vai fazer essa ligação com a racionalidade. Ele fala o que nos faz livres é sermos racionais, é conseguirmos racionalizar. Vamos para você entender isso aí. A maneira de pensar, nós pensamos, o mecanismo de pensamento, ele trabalha com a latência e a convergência. Latência, só estou relembrando, latência é quando você age mecanicamente. Convergência é quando você pega informações e vai lá e tira conclusões. Até deu o exemplo aí do enfermeiro, quando tem um acidente, o cara vai lá, acorda, Senhor, sabe que horas são, sabe que dia é hoje, qual é o seu nome. Ou seja, eu forço ele a fazer uma convergência, ou seja, a racionalizar. Então, o Chardin ele vai falar o seguinte pra gente. Ele vai dizer assim, o animal, ele não é livre. Os animais, eles não são livres. Eles estão presos ao determinismo da natureza. É o que a natureza impõe a eles. Então eles não têm a liberdade, porque a vida deles está ligada a um determinismo da natureza. Nós não. Nós temos a capacidade de fazermos a convergência, temos de racionalizar, somos capazes de alterar a natureza, daí vem a nossa liberdade. Somos Homo sapiens sapiens. Homem que sabe e sabe que sabe. Ou seja, a gente sabe, repassa conhecimento e faz a convergência. Por isso aí, todo o conteúdo do primeiro bimestre aí, agora do segundo, a gente consegue trabalhar isso aí. Então agora você entende Chardin. Quando ele fala, não existe liberdade para os animais, só para os seres humanos. Seres humanos, eles são racionais. Eles conseguem racionalizar, então eles são livres. Beleza, entendeu Chardin? Agora a gente vai para Simone de Beauvoir, que ela, com a frase dela, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Inclusive ela vai ser aí a grande base para o movimento feminista. Tá gente vê Simone de Beauvoir e não consegue entender. Quando ela fala ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ela tá usando ela como exemplo, que é mulher. Mas eu vou usar aqui eu como homem, eu falo, ninguém nasce homem, torna-se homem. Nascemos macho e fêmea da espécie. Homem e mulher são conceitos sociais construídos historicamente. Se eu chegar para você e falar assim, o que é ser mulher? Me dê aí adjetivos de uma mulher. Aí eu falo assim, apanha do marido, tem que ficar em casa, não pode estudar, e tem que andar com a cara tampada, não pode soltar o cabelo e andar com a cara tampada na rua. Aí você vai falar para mim, tá maluco, André? Que isso? Você é machista?
Eu vou falar, não, se eu morasse num mundo muçulmano, o conceito de mulher é esse. As mulheres muçulmanas apanham dos maridos delas, eles batem nelas. Elas não podem ir na rua, tem que andar de burca. Elas não podem estudar. Olha a Malala aí que aconteceu com ela. Aí você vai entender, né, que o conceito mulher vai variar para cada sociedade. É uma construção. Eu dei esse exemplo aqui, pessoal, na videoconferência, expliquei, e ela fala, quando você, a pergunta que a Hannah Arendt faz é, que mulher você quer construir para você? Que você quer ser? Porque quem constrói a mulher que você é você. Por mais que exista todo um determinismo social, por mais que exista todo um determinismo da natureza natural, é você quem vai fazer as escolhas. Percebeu aí? Então é o que ela está querendo mostrar para você. Você vai sempre decidir. É você que escolhe a mulher que você quer construir para você. Percebeu? Só para a gente ter essa noção de quanto isso é profundo. Até foi para os alunos aqui, eu falei assim, hoje a gente está num ponto que até o determinismo da natureza, ele consegue ser alterado. Olha aí as mulheres transgêneras, os homens transgêneros. Ou seja, você transforma, você se torna naquilo que você quer ser. Quer a sociedade ao seu redor ela concorde com isso ou não, as escolhas são feitas individuais, são os indivíduos que fazem. Mas a gente tem aí o determinismo da natureza, e tem o que a gente chama, eu falei aqui como determinismo da sociedade, que a sociedade impõe a você. O termo que a gente usa em sociologia é coerção social. A sociedade ela faz uma coerção em você, que ela sempre fará. Você fala português porque você aprendeu a língua portuguesa pela sociedade que te ensinou o português. Então, a sociedade ela sempre será coercitiva. Ela sempre vai ser coercitiva com você. Não significa que isso é positivo ou negativo. A gente não está aqui para julgar. Lembre-se, a gente faz ciência. Botamos no balcão e observamos. Então a gente consegue entender hoje que a sociedade ela é coercitiva. Ensinando o hábito alimentar, atividades e modelos de conduta, língua, religiosidade. Isso tudo é aprendido socialmente. Isso tudo é uma coerção no indivíduo. O coletivo, o conjunto, sociedade no indivíduo. Vocês vão estudar isso melhor em sociologia. Vendo sociologia aí, pessoal que ainda vai ter sociologia ainda, né? E quem já teve aí, já viu sociologia, está entendendo o que eu tô falando. Essa coerção social, ela existe. Mas o ser humano é livre. Até quando, a frase que a gente fala aqui, do existencialismo, até quando você decide não decidir, você já está decidindo. Até quando você resolve não escolher, você já fez uma escolha. Então, somos escravos de a todo momento temos que escolher. Tranquilo até aí, gente? Então, acho que agora dá para a gente discutir liberdade tranquilamente. Eu botei umas questões aí, a gente vai corrigindo e batendo papo delas. Falou? Partiu! Vamos lá então, galera. Só para a gente fechar aqui, que a gente vai discutir, vai estar falando aqui sobre liberdade, e falamos agora sobre sociedade, como a gente vive em sociedade. Eu coloquei aqui o Kant. O Kant é o pai das nossas leis. Todo o sistema jurídico é baseado em Kant. Então é importante a gente entender o Kant aqui, porque eu fecho esse assunto aqui sobre liberdade para a gente, para você poder entender aí esse processo de liberdade. Tranquilo até aí? Vamos lá para a gente poder compreender esse processo aí de liberdade. O Kant ele vai dizer o seguinte, olha só,
vai seguir aí, né, o Shaddam, somos livres porque podemos racionalizar o mundo. Só temos a capacidade de raciocínio, de racionalizar esse mundo. Só que a palavra liberdade, ela tem duas traduções. Ela tem uma tradução que leva, que é a ideia de poder fazer aquilo que você quer, e a palavra liberdade também ela vem antropologicamente no sentido de responsabilidade. Como eu até falei aqui na live, como Chorão dizia, né? Cada escolha é uma renúncia. A música dele, ele falava isso. E isso é uma realidade. Toda vez que você escolhe uma coisa, você está renunciando outra. Há uma responsabilidade aí. Você tem que estar preparado para a renúncia. Não dá para fazer uma escolha sem renunciar a outra coisa. Às vezes a gente não entende isso. Toda escolha, toda liberdade, ela vem automaticamente ligada à responsabilidade. Por quê? Porque se você fez uma escolha, você é responsável, automaticamente você é responsável pelas consequências da escolha que você fez. Eu estava vendo um discurso de um indivíduo do modelo conservador, né, do pensamento tradicional, que ele ele vai discutir sobre o existencialismo, que você pode fazer o que você quiser, e que isso é uma loucura. Não, o existencialismo não quer dizer que você pode fazer o que você quiser. Ele está explicando, na natureza você pode fazer o que você quiser, sim, mas lembre-se que tudo que você faz existem consequências, você não pode fugir das consequências daquilo que você fez. É sua responsabilidade. Então não tem essa de porque eu posso fazer tudo, então nada me acontece. Não é isso. Percebeu? Quando a gente fala isso, muita gente lê o existencialismo assim, distorce o pensamento existencialista. Então entenda, se eu ouvir isso, você entender isso. Que aí agora você consegue entender o Kant, que aí ele fala aqui, todos os seres humanos, eles são impulsionados pela vontade. É a vontade que nos faz levantar da cama, é a vontade de ser feliz, é a vontade de ter um contatinho, vontade de ser médico ou enfermeiro, vontade de comprar teu carro, de ver sua vida, é a vontade de comer, de se alimentar, de se reproduzir, que faz que até com que os animais se movam. A vida se movimenta através da vontade, do desejo. É ela que impulsiona a vida, até para se sobreviver. A gente até discute que o suicídio é a ausência de vontade de viver. Então, você já entendendo isso, você já... Inclusive, o Kant, ele bebe de um outro filósofo chamado Schopenhauer. Ele está trazendo aí o conhecimento do Schopenhauer dentro dessa visão dele aqui. Ele vai falar, é a vontade que impulsiona o ser humano e todos os seres vivos. Mas diferente das outras espécies animais, nós possuímos uma moral racional. Vimos aqui no primeiro bimestre o que é moral, vimos aqui o que é racionalidade. Olha como é que agora você está preparado para discutir isso. Eu tenho uma moral racional. Então você está na rua, vê aquele gatinho lindo e maravilhoso, então aquela gatinha linda e maravilhosa, você pensa que eu quero agarrar ele. Vou agarrar ele, beijar. A vontade veio. Só que aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar essa sua vontade e vai racionalizar ela. Vai filtrar ela pela sua moral racional. Não, é um ser humano, ele é um indivíduo, ele pode querer ou não ficar comigo, e tudo mais. Não é direito, e tem direito de não querer ficar com alguém e tudo mais. Aí você faz o quê? Você não vai lá e não agarra ele. Você passa por ele e dá um número do teu zap para ele, para desenrolar com ele depois. Ou seja, você teve uma vontade, mas só que na hora de agir você passou a sua vontade, filtrou ela pela sua moral racional e teve uma ação.
Essa ação, para Kant, ele chama de imperativo categórico. É toda vez que você age, você teve uma vontade, você agiu, mas essa sua ação ela foi filtrada, ela foi analisada pela sua moral racional. Não, André, não resisti, fui lá, pulei no pescoço do cara, agarrei ele e dei um beijão nele ali na rua mesmo. Ou seja, você não racionalizou. Você só agiu pela vontade, pelo impulso da vontade. É o que ele vai chamar de imperativo hipotético. Ele fala, não se constrói uma sociedade, agora você entende Kant, quando a gente está falando agora da liberdade em grupo, e não a liberdade individual, a liberdade em grupo. Somos animais sociais também, ele vai discutir. Não se constrói uma sociedade baseada em imperativo hipotético. Porque se fosse olho por olho, dente por dente, viveríamos de uma sociedade de cegos e banguelas. É o que Kant diz, sacou? Então ele fala assim, é importante que você entenda que a sociedade já tem que se basear em imperativos categóricos. Essa é a base aqui. Aí vem o imperativo categórico de Kant. Todos os seres humanos são iguais, porque temos a capacidade de racionalizar. E se somos iguais, respondemos iguais perante a lei. Percebeu? Você não vai poder chegar aí na frente de um juiz e dizer eu não sabia, eu não fiz. Daí ter o juiz, ter um julgamento para se entender se o indivíduo, aquilo que ele fez, se esse indivíduo ele tem as faculdades mentais e a capacidade de entender. Se ele consegue entender, ele vai pagar pelo crime dele. Se ele não consegue entender, ele tem que ir para um sanatório, para um tratamento psicológico. Ele não pode conviver com as pessoas na sociedade livremente, porque ele não é capaz de entender o que é certo e o que é errado dentro da sociedade que ele vive. Tranquilo? A gente entender essa estrutura aqui. Aí ele vai falar, todo ser humano tem direito à vida. É crime tirar a vida de qualquer ser humano. Nenhum ser humano tem direito de tirar a vida de outro ser humano. Inclusive, esses pensamentos kantianos estão dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí eu estava numa palestra até do juiz aqui da região, ele explicando sobre o direito kantiano, e teve uma pessoa na sala que fez a seguinte pergunta. Falou assim, juiz, com gentileza, professor, com gentileza, olha só, vamos dar uma hipótese. Eu sou... tem um bandido, um bandido dentro do shopping, saca uma arma. Ele sacou a arma, o bandido, e dentro do shopping tem um policial. Esse policial, ele vê o bandido com a arma, ele vai lá, puxa a arma dele e dá um tiro e mata o bandido. É crime, isso. Outra coisa, a profissão do policial não é matar bandido? Aí o juiz vai explicar para ele. Primeira coisa, isso não é filme de faroeste, nem filme de super-herói da DC, nem da Marvel, que existe herói e bandido. Existem indivíduos que podem cometer crime. A gente cria essa ideia de mocinho e bandido e vai para a cabeça da gente carregando essa construção errada aí. Você tem a sociedade com indivíduos, que esses indivíduos podem cometer crimes. Então vamos lá. Você tem um indivíduo que está cometendo um crime. Ele sacou uma arma dentro do shopping. E dentro do shopping você tem um policial, ou seja, um agente do Estado, do governo, que foi preparado
fisicamente treinado, fisicamente e psicologicamente, para portar uma arma de fogo. Ou seja, não é um maluco qualquer que nem eu, que não sei nada e vou ali na loja e compro uma arma. Ele é um indivíduo treinado pelo Estado para psicologicamente saber a hora de usar e como usar aquele equipamento que pode tirar a vida de outro indivíduo. Então, se esse agente do Estado ele percebe que tem algum indivíduo ali cometendo um crime, ou seja, colocando em risco a vida dele, policial, e de todas as pessoas que estão ali, porque esta é a função da polícia, garantir a segurança e a vida de toda a população, então esse policial ele vai atirar. Porque o criminoso tem direito à vida. A gente não falou aqui? O criminoso, todo mundo tem direito à vida? Sim. O criminoso ele tem direito à vida. Só que eu não posso garantir a vida do criminoso colocando em risco a vida do policial e de todos nós no shopping. Eu não posso garantir direito a um indivíduo se esse direito do indivíduo vai contra o direito de outro indivíduo. É o que Kant chama de imperativo categórico sobreposto. Aí você entende agora. Percebeu? Importante entender isso, né? Eu dou exemplo pessoal que deu aula comigo aqui na videoconferência. Eu dou exemplo, vamos para a área da saúde. A menina foi lá e engravidou. Engravidou da maneira correta, casou, com todas, correta que eu falo seguindo todos os modelos e padrões que o grupo social em que ela vive cobra, faz a coerção, Casou, teve a lua de mel, aquela coisa toda, engravidou, foi fazer o preventivo, descobriu que estava grávida e descobriu que está com câncer de mama. Acabou. Ou ela faz um tratamento agressivo ao câncer de mama, e consequentemente o feto não vai sobreviver, ou ela não faz o tratamento e deixa a criança. Ela vai ter que optar. Daí o Estado dá direito à mãe, que é o cidadão primeiro, que vem na frente, em optar. Não é o Estado que decide se você vai interromper a gravidez ou não. O Estado dá a você o direito de decidir. Não. Quero ter a criança e vou pôr em risco a minha vida e posso morrer mesmo de câncer. Ótimo, a escolha foi sua. Não, sou muito nova, eu vou fazer a interrupção, vou fazer meu tratamento de câncer e depois eu vou tentar engravidar de novo. Ótimo, a escolha foi sua. Percebeu? Você é o cidadão primeiro. Imperativo categórico sobreposto. O feto ele tem direito à vida, sim, mas o Estado não pode não pode garantir direito à vida do feto colocando em risco a vida da mãe. Eu não posso garantir a vida de um, por em vista a vida do outro. Sempre vai seguir esse modelo. Vou dar outro exemplo aí, você tá na rua, o tarado pulou em cima de você, você pegou uma pedra, bateu no tarado, matou ele. O que é isso? A aluna falou, legítima defesa, André. Beleza, imperativo categórico sobreposto. O tarado ele tem direito à vida, mas você não pode garantir a vida dele se ele está botando em risco a sua vida. Tá dando para entender isso aí, gente? Tranquilo? Aí quando você entende isso, André, por que você entender a liberdade? Então, eu tenho a liberdade de pensar, de agir, mas a minha liberdade termina quando termina do outro. É o que a gente chama de discurso de ódio, que a gente vê muito na internet. Eu quero que desculpe estar falando, né? Eu quero que o homossexual morra, eu quero que o negro morra,
eu quero que não sei quem, o índio morra. Você pode até pensar isso, mas esse pensamento seu é um crime. É um crime por quê? Porque põe em risco a existência de um outro indivíduo. Ele tem direito de existir. Percebeu? Ele tem direito de existir. Então, até a sua liberdade de expressão, ela tem um limite que é quando a sua liberdade de expressão bate na segurança e no bem-estar na vida do outro indivíduo. Entendeu? Porque o discurso de ódio hoje é baseado na ideia da liberdade de expressão, da má utilização da ideia da liberdade de expressão. O cara se vale que você não conhece do imperativo categórico sobreposto e ele usa isso. Então não, eu posso. O que é isso? É ditadura? Eu não posso falar? Você pode falar o que você quiser. Mas primeiro, se você está querendo o mal da pessoa, é um discurso de ódio. E outra, toda atuação, ela tem o quê? Uma reação. Que a gente falou aqui, toda escolha sua vem a responsabilidade do seu ato. Então, se você vai cometer um crime contra o indivíduo, você tem que entender que você vai ser responsabilizado por isso. Percebeu aí, gente? Tranquilo? Fechamos esse pedaço aí, então? Vamos lá? Vamos corrigir o nosso exercício? Vamos lá. Jogo rápido. Vamos lá, fofuchos. Rapidinho pra gente fechar aqui. Atividade de fixação, né? Aí botamos a frase aqui, a verdade é a ação em conformidade com a lei moral que nos outorgamos a nós mesmos. Frase de Kant, ou seja, todas as leis, ele está querendo dizer, todas as leis da nossa sociedade, o que é certo e o que é errado, foi feito por nós mesmos, sociedade. Nós mesmos sentamos e decidimos e criamos uma Constituição dizendo o que é certo e o que é errado. Observe a frase de Kant e responde. Para Kant, a liberdade está relacionada com o indivíduo ou é uma liberdade relacionada com a sociedade em que o indivíduo vive? Justifique. Aí você bota, é uma liberdade social, vírgula. Ela regula o convívio das pessoas em sociedade. Então o Kant aqui está discutindo uma liberdade social. Ele discute uma liberdade social. É a liberdade que você tem quando você está em grupo, em sociedade. Ela é outorgada pelo próprio grupo. Foi o que ele falou ali, é uma liberdade social. Vamos lá então? Número 2. O animal sabe. Aí que a gente falou aqui do Chardin, né? O animal sabe, mas certamente não sabe que sabe. De um outro modo, teria há muito inventado e desenvolvido um sistema de construções internas, né? Dele com a sociedade, de moral igual a gente. Consequentemente, permanece fechado para ele todo um domínio do real, no qual nós vivemos, nós seres humanos. Em relação a ele, por sermos reflexivos, não somos simples mudança de grau, mas mudança de natureza, que resulta em uma mudança de estado. Ou seja, somos livres porque racionalizamos. O ser humano é um animal que sabe e sabe que sabe. Tranquilo? Foi aquilo que a gente falou aqui. Observe a frase de Chardin e responda. Para ele, essa jardim aqui, a máquina nem entendeu. Para Chardin, qual a ligação entre liberdade e racionalidade? Aí você pode botar aí simples, Os animais, as outras espécies não racionalizam, então eles são presos ao determinismo da natureza. Nós racionalizamos, mudamos a natureza, então somos livres, decidimos até sobre, conseguimos dominar a natureza e decidir sobre ela. O todo sem parte não é todo, e a parte sem todo não é parte. Na essência humana, o mundo é a moldura, assim como este é.
ou mesmo no mesmo contexto que nós encaixamos e significamos um pequeno elo de conexão. Observe a frase de Antônio Vieira e responda: para que exista a liberdade é necessário um mundo de escolhas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aí? É o existencialismo. Para que você possa escolher, tem que existir um mundo à sua volta. Tem que existir opções. O mundo é o que nós falamos aqui. Ele vem seguindo a ideia de Sartre. A existência precede a essência. Então, coloca aqui como resposta aqui, ó. Para que exista a liberdade, o mundo tem que existir e você tem que existir neste mundo. Percebeu? Então aí você entende aí essa estrutura, como ela funciona. Considerando a cadeia inquebrantável dos acontecimentos naturais, é impossível dizer que a liberdade nada mais é que uma doce ilusão. Observe a frase de Immanuel Kant, o que a gente acabou de falar ali, em seu livro Crítica da Razão Pura, e responda: pensamento de Kant leva a um determinismo ou a um existencialismo? Aí foi o que a gente falou aqui, ó. Você coloca aí, ó, a um existencialismo. Aí você coloca aí, apesar, que ele está falando aqui, ó, apesar da natureza determinar nossas ações, somos capazes de racionalizar sobre essa natureza e mudar ela, decidindo o que é certo e o que é errado. Vamos lá, seguindo agora aí, número 5. É como se velhas contradições e antinomias estivessem à nossa espreita para forçar o espírito a dilemas de impossibilidade lógica, de tal modo que, dependendo da solução escolhida, se torna impossível conceber a liberdade ou o seu oposto, quando entender a noção de um círculo quadrado. Tá brincando. A gente foi. O que a Hannah Arendt está querendo dizer com isso? Que ao mesmo tempo que a vida ela é determinista, ao mesmo tempo ela é existencialista. Você tem situações que são determinantes, mas que você tenha forças existencialistas. É o redondo no quadrado que ela está querendo dizer aqui para você. Você tem forças que elas são deterministas e forças que são existencialistas. Tranquilo? Vamos lá? Explica a contradição entre o determinismo e o existencialismo proposto por Hannah Arendt. Coloca aí, apesar de vivermos numa natureza com regras deterministas, dentro de uma sociedade que faz um determinismo através de uma coerção social, temos o poder de escolha, de decidirmos através da nossa racionalidade sobre o que iremos ser. Então olha aí, ó, é o redondo no quadrado, que ela está querendo mostrar para você aqui. Tranquilo? Beleza. 6. Como ser livre apesar do determinismo na natureza da sociedade em que vivemos, segundo Hannah Arendt. Olha aí, agindo através da nossa escolha. Tentando ser aquilo que nós queremos ser. É o que ela fala, é a frase dela: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ninguém torna você mulher, você se torna mulher, você se torna homem, você se torna o indivíduo que você quer ser, independente de todo o determinismo que existe na natureza. Você constrói você como indivíduo. 7. Quais são os dois significados da palavra liberdade em sua formação etimológica? A gente falou aqui, ó,
A liberdade, ela tem um significado de poder fazer qualquer coisa, do direito de fazer qualquer coisa, e, ao mesmo tempo, liberdade significa também responsabilidade sobre atos. Tá? Para você entender aí que a palavra, ela tem esses dois significados mesmo, na sua origem, tá? Vamos lá. 8. Questão número 8. Explique o imperativo hipotético de Kant. É fácil, a gente falou aqui, é quando você age sem racionalizar. Você vai só pelas emoções, você vai só pela vontade, pelo desejo. Você age sem racionalizar. É o que ele chama de imperativo hipotético, beleza? Vamos lá. 9. O que explica o imperativo categórico de Kant? É quando você age, você pega a sua vontade, racionaliza ela através da sua moral racional e depois você vai agir. É uma ação que ela é feita baseada, filtrada pela sua moral racional. Tranquilo? Vamos lá. 10. Explica o imperativo categórico sobreposto de Kant. A gente falou aqui, eu não posso garantir direitos a um indivíduo se esse direito do indivíduo tira o direito de outro indivíduo. Eu não posso garantir a vida de alguém colocando em risco a vida de outra pessoa. Eu não posso trocar uma vida por outra. Tranquilo? Olha aí. Aí é o imperativo categórico sobreposto. Eu não posso dar direito a alguém, se dar direito a esse alguém, coloca em risco a vida de outro alguém. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Qual a relação entre cidadania e liberdade? Agora que você entendeu, você entende que toda essa política que está aí, ela é totalmente culpa sua. Nossa, né? Ou seja, como dizia Sócrates, a gente vai ver aqui, cada povo tem um governo que merece, porque foi você que escolheu. Então as suas escolhas, o que está acontecendo agora na política do seu país, não estou falando só Brasil não, gente, eu já sei, pensa que é pessoal. Estou falando de todos os países. O que está acontecendo em todos os países é culpa exclusivamente dos cidadãos desses países. Porque as escolhas foram feitas por eles. Eles escolheram. Então eles irão arcar com as consequências do que está acontecendo. Você não pode tirar o teu corpo fora. Você quer escolher tomar uma decisão, mas não quer ser responsável pela decisão que você tomou. Percebeu? Eu até falei aí, até falei, o Brasil, estava falando com os alunos, dando exemplo, O Brasil é um país onde a democracia é muito nova. A gente tem muito pouco tempo de democracia, então o brasileiro não entende muito isso. Porque quando você pede uma ditadura, seja ela qual for, de direita, de esquerda, você está assinando um documento que sou incapaz de decidir por mim mesmo minha própria vida. Eu não tenho capacidade de decidir o rumo da minha vida. Daí eu dou esse rumo da minha vida para alguém decidir por mim. Porque eu não tenho capacidade de decidir. Então pedir uma ditadura é assinar um documento de que nós somos uma sociedade incapaz de convivermos juntos, de respeitarmos uns aos outros e de poder decidirmos políticas que sejam favoráveis a todos nós, como sociedade, e evoluirmos como sociedade, desenvolvermos, evoluir não, desenvolvermos como sociedade. Então não temos capacidade, não somos preparados para isso. O que falta para a gente? Conhecimento, a racionalização.
Somos vazios, a grande maioria está vazio de conhecimento sobre política. Aí, cuidado, eu até explico isso aí. Ó. Política, eu não estou falando de partido. A palavra política significa administração da sociedade. Para que serve um prefeito? Para que serve um governador? O que serve um ministro da saúde, um ministro da educação? Para que serve a educação? Para que serve o transporte? Por que se chama transporte público? Por que a água é pública? A gente não entende a política. Vivemos numa sociedade que tem uma estrutura, uma mecânica de funcionamento e desconhecemos completamente ela. Então estamos alienados ao que está acontecendo. Então aí, ó, a relação da sua liberdade está relacionada com o seu direito de cidadania. Quanto mais você se entende como cidadão dentro de uma sociedade, dos seus direitos, daquilo que pode, o que não pode, o que você pode cobrar como direito e o que você não pode cobrar, quanto mais você entende como é sua posição dentro da sociedade como cidadão, e teu direito, mais livre você é. Quanto menos você entende, menos livre você é. Tranquilo? Fomos até aí? Coerção social, a gente falou aqui, ó, é a força com que a sociedade molda o indivíduo. Isso desde criança, ensinando a língua, hábitos alimentares, religiosos, hábitos culturais, posicionamento. Isso tudo é uma coerção social. Tá? 13ª, segundo John Stuart Mill, é possível exercer sua liberdade sem manifestar sua opinião? Não. Justifique. Você tem, para poder estar livre, você tem que manifestar a sua opinião. Você tem que botar para fora, você tem que debater, você tem que discutir, você tem que se posicionar. Uma palavra que muito é usada hoje, posicionamento. Ocupar espaços. Eu tenho que ocupar espaços, eu tenho que me posicionar e ocupar espaços. Todos nós temos que ocupar o nosso espaço. Não é invadir o espaço do outro. É entender os limites e ocupar os espaços que nos cabem. Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá? Até onde vai a nossa liberdade de opinião? Foi aí que a gente falou aqui, tranquilo. Ó. A nossa liberdade de opinião vai até o momento em que a gente esbarra na liberdade de existir do outro indivíduo. Então eu tenho meu direito de posicionamento, só que esse meu posicionamento não pode pôr em risco a vida e a existência de outro indivíduo. A liberdade de outro indivíduo. Percebeu? Tranquilo? Vamos lá, 15. Explique o princípio de dano. Tá aí, ó. O princípio de dano é justamente esse. A minha liberdade vai até o momento em que começa a fazer dano no outro indivíduo. Olha aí. Então, você entende que a sua liberdade está extrapolando quando você está causando dano a outra pessoa. Está tirando o direito de liberdade de outra pessoa, o direito de existir de outra pessoa. Então aí, ó, aí vem o princípio do dano. É importante a gente entender isso. Explique o princípio de falibilidade. Para você perceber isso, que a sua liberdade, o seu direito de liberdade, você está extrapolando e está causando dano a outro indivíduo. Então, para você conseguir perceber isso, é importante que você entenda que você pode falhar. Que você pode estar tendo um conceito errado. E está partindo e extrapolando o teu direito. Para você entender isso, você só vai conseguir entender isso quando você perceber que você pode estar errado. Quando você se der o direito de reavaliar você mesmo, de que os seus pensamentos eles podem estar errados ou não. Mas para que você possa saber se a tua
opinião, se a sua visão de mundo, se a sua liberdade ela extrapola ou não, você tem que se dar o direito do princípio de falibilidade, de entender que você pode estar errado. Pai, eu posso estar errado? Sim. Em que partes eu estou errado? Porque às vezes também não é aquela coisa, estou errado num todo. Até que ponto? Olha aí, ó. Você avançou a fronteira do dano, do princípio de dano. Você entender essa estrutura aí. Aí você entende isso, você percebe que aí você começa a desenvolver a sua liberdade. Aí você consegue entender que você consegue alcançar uma liberdade social. Aí a gente está falando de liberdade social. Você consegue abrir a sua liberdade social sem criar danos aos outros indivíduos. A ser quem você quiser ser e respeitar o que cada um quer ser, sem invadir o espaço do indivíduo ao lado. E sem também deixar ele invadir o seu espaço. Percebeu? A gente poder entender essa estrutura. Quando é que a gente quer impor um pensamento, a gente tira o direito de liberdade da pessoa pensar do jeito que ela quiser pensar. Tranquilo? Quando a opinião se torna um dogma, aí você vai botar, quando ela vira uma verdade absoluta, cai o princípio de falibilidade. Eu não posso estar errado. Essa minha opinião é essa, acabou, é assim, e é assim que tem que ser, e é assim que eu tenho que impor ao mundo. Esse é o meu pensamento. Aí vira um dogma. Aí já acabou. Não adianta você fazer debate com o indivíduo que ele não vai aceitar. Ele não entende o princípio de falibilidade. Que ele está num grupo social e que ele pode estar errado naquele pensamento dele. Tá? Vamos lá. 18. Qual deve ser a finalidade de um debate? Buscar uma interação entre o grupo. Uma troca de informação e interação. As pessoas hoje, esse papo de lacrar. Eu vou lacrar, vou meter um textão e vou lacrar. O negócio da lacração. Omitar. Se você é da direita, você imita. Se você é da esquerda, você lacra. O debate ele não tem que imitar nem lacrar nada. Toda vez que você lacra e você imita, você não chegou a lugar nenhum. Se eu lacrei, eu imitei, eu não cheguei a lugar nenhum. Eu tenho que trocar ideias. Trocando ideias que eu aprendo com vocês. A cada dia eu venho aprendendo. E professor que não entende que cada aluno tem uma vivência e que essa vivência de cada aluno ensina ele também a ser indivíduo. Eu estou aqui ensinando, mas também estou aprendendo com vocês. Há uma troca, principalmente quando estou com o pessoal aqui na videoconferência. O pessoal conta histórias aqui. Eu até falo assim, eu adoro encontrar aluno que quando o aluno está voltando do estágio, ele conta história de hospital, que aconteceu, dificuldades da vida, que dá aquele choque em mim, da realidade do que é um hospital lá dentro. Então eu aprendo. Então eu estou aprendendo. Então o debate esse é o sentido do debate. A gente sentar, trocar experiências, enriquecer para cada lado e cada um respeitando o seu lado. Você pode até concordar comigo também, ou não pode concordar. Entendeu? Mas o debate deve haver esse respeito e essa troca de informações. De repente você concorda com alguma coisa do que eu estou dizendo e outras coisas você acha que não, você não carrega para você. Como você pode me falar muitas coisas que eu falo, isso aí, mas isso aqui, caraca, a ideia dela é ótima, entendeu? Agora se eu estou lacrando, eu estou calando, eu estou imitando, estou calando outro indivíduo, não estou ensinando nada, não estou passando nada para a pessoa, porque a pessoa não vai absorver nada de mim, entendeu? E eu só vou estar empurrando à força uma ideia minha, dogmática, porque eu não estou aberto a aprender nada, eu estou aberto aqui a lacrar, a imitar. Tranquilo até aí, gente? Foi? Beleza, 18.
Qual deve ser a finalidade do debate? Acabamos de falar aqui. Trocas de informação para enriquecimento dos dois lados. É esse o sentido do debate. Qualquer debate que fuja a isso, quando você vai para um debate científico, os cientistas que estão lá em cima debatendo o assunto, eles não estão ali para lacrar nem imitar. Cada um aqui vai contar da sua experiência científica, para todo mundo depois chegar a uma conclusão, cada um chegar às suas conclusões e absorver conhecimento para sair dali enriquecido com as pesquisas de cada um. A ciência não tem lacração e imitação. Entendeu? Aí você percebe quando a gente fala, vou para um debate científico. Se o debate científico vira lacração e imitação, acabou o debate, não é debate. Aí é ringue, é briga. Entendeu? Ninguém está aprendendo nada com ninguém. Mas até briga, aposta fulano, aposta ciclano. Ih, você aprendeu com isso? Aprendeu em nada, você saiu dali mais vazio do que você era. Tranquilo aí, gente? Explique a frase de David Brink. Debatemos e combatemos ideias e conceitos, nunca pessoas. Pensa aí. A gente fala, pô, o cara falou isso aí, tá me ofendendo. Não, eu não tô te ofendendo. Se você, vamos dar um exemplo, se você é determinista ou existencialista, vou dar um exemplo. Você é determinista, estou pegando um exemplo aqui. E eu venho aqui, sou existencialista. Eu vou botando os conceitos do existencialismo para você e tal, mostrando para você que esse conceito que você trouxe, ele já não funciona mais, que a gente já tem isso aqui, que esse teu conhecimento ele já está ultrapassado, já tem coisas aqui a mais, mas também entendendo que hoje a gente tem uma visão, um posicionamento existencialista, mas também que não existe verdade absoluta, que é dogma, então ela pode mudar. Você tem esse debate aí, e a gente está discutindo, a gente está debatendo, eu não estou indo contra você, indivíduo. A gente debate ideias, pensamentos. A gente não debate pessoas. O grande problema é esse. Hoje a gente debate pessoas e não ideias. A fulana, não gosto desse pensamento de fulana. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou queimar a fulana. Eu vou mostrar uma foto dela, o nude dela, sei lá, uma coisa que degrina a imagem dela, e denegrindo a imagem dela, eu pego todo o conceito que ela falou e jogo fora. Entendeu? Vou dar o exemplo aí, a gente falou aqui, do Pitágoras, que ele pode ter matado lá, o filósofo pitagórico. Se Pitágoras matou o filósofo, ele foi um assassino. Agora, se Pitágoras foi um assassino, ou não, ele pode ter sido uma pessoa horrível por ter assassinado um outro filósofo. Mas isso não muda a contribuição do pensamento filosófico dele. Conceitos e indivíduo, são coisas diferentes. Então, se eu descobrisse hoje que Einstein, vou dar um exemplo, eu descobri que Einstein é um pedófilo. Então toda a teoria de Einstein está errada, porque Einstein foi um pedófilo. Estão entendendo? Eu estou pegando a coisa mais esdrúxula possível para que você possa compreender que o indivíduo e conceitos, ideias. Então, quando debatemos ideias, não debatemos indivíduo. Se ele foi ou não, quem tem que resolver é a polícia. É outra discussão, não tem a ver com filosofia. Então, quando a gente vai discutir filosofias, a gente vai discutir ciência, não me interessa a vida particular do cientista, o que ele fez, o que ele era uma pessoa boa, se ele era uma pessoa ruim, o que ele fez. O interessa a obra dele, que eu posso olhar, e a contribuição da obra dele científica para o desenvolvimento
do pensar. É isso que ele quer falar. Debatemos e combatemos ideias e conceitos, nunca pessoas. Tranquilo? Foi aí? Porque o combate de pessoas pode gerar perda de direitos e criação de privilégios. Porque aí é aquele negócio. Se eu combato a pessoa, foi o que a gente falou aqui, ó, eu derrubo o pensamento filosófico, imponho o meu. Estou criando privilégios. Estou criando aí a perda de direitos e privilégios. Eu tô sendo leviano, estou invadindo o outro espaço. Fechamos isso aí então, gente, beleza? Tranquilo? Para nossa matéria aí da prova, a gente já está com todo o conteúdo, tudo corrigido, vimos toda a matéria, agora tranquilo aí para a gente estar executando aí uma boa avaliação. Fechamos aí, galera? Beleza? Fui!